Atice sai de seu quarto com Seida e Arif. Doutora Yale diz a ela que, como ela se sente melhor, lhes dará permissão para entrarem para ver Bahar, mas eles devem tentar não fazê-la falar muito. Atice agradece a Yale por tudo o que fez por eles. E Yale diz a eles que não é nada, eles só precisam se preocupar em encontrar Sirin onde quer que ela esteja. Seida diz a Arif que o inferno é onde aquela mulher deveria estar. Os três ficam por um momento no consultório do Dr. Yale. De repente, ele chega e pergunta se conseguiram ver Bahar. Atice diz que não, porque quando ele chegou estava tão sério que pensaram que ele tinha morrido. Neste momento ele está estável e poderão vê-lo quando ele está em uma sala. E Alice fica aliviada, mas Atice avisa que devem fazer o transplante o mais rápido possível ou ela poderá morrer. Ela pergunta a Alice quem está cuidando dos filhos e conta que a mãe dele chegou recentemente e ficou com eles. Na casa de Bahar vemos que quem está cuidando das crianças é Yusuf. Eles ficam olhando para ele. Yusuf pede que eles vão brincar, mas Doruk diz que eles não querem fazer nada, estão apenas esperando a mãe. Yusuf diz que está bem e manda que se virem para não olharem mais para ele. Doruk pergunta a que horas ele voltará para a mãe, pois está com fome. Yusuf olha para eles e não sabe o que fazer. Por outro lado, vemos Sirin chegando em uma van com Sua em sua mansão. Ele o recebe e quando Sirin entra diz que nunca viu uma mansão tão bonita. Sua diz a um de seus funcionários que a senhorita Sirin ficará com eles por um tempo. Então, por favor, leve-a para o quarto dela. A funcionária obedece e pede que Sirin vá com ela. Enver chega ao hospital e é recebido pela doutora Yale, que o leva ao seu consultório junto com os demais. Atice conta ao marido que brigou com Sirin justamente no pior momento. Enver pede desculpas, pois não sabia que isso iria acontecer. Seida pergunta por que eles brigaram. Enver diz que encontrou uma grande quantia em dinheiro em sua bolsa. Ele perguntou como ela conseguiu isso e ela respondeu com mentiras. Depois disso, ele quis ir embora. Atice pergunta por que Sirin tinha dinheiro. Enver, um pouco chateado, diz que é a mesma coisa que ele queria saber, já que ele é seu pai e não quer mais problemas. Seida pede que ele se acalme. Atice pergunta preocupada por que ele iria querer sair de casa. Enver diz a ela que sabe muito bem que sua filha tem sérios problemas, ela não é uma boa pessoa e isso é culpa deles. Seida diz a ele que não é culpa dele. Sirin não é criança e está ciente de suas ações. Enver suspira e diz que Sark foi até a casa. Todos ficam muito surpresos ao ouvi-lo e Seida pergunta se ele disse alguma coisa sobre Bahar. Enver responde que não. Ele conta que Sarp veio lhe contar sua versão da história e para deixar claro que nunca abandonou sua família, quer que eles o perdoem. Seida diz que se esqueceu de contar a ele que agora tem uma vida luxuosa com uma família perfeita. E Alice pede que não o tratem mal, afinal ele é pai de Nizam e Doru. Seida insiste que este homem não pode voltar para Bahar, pois ela tem futuro com Arif. Atice olha para Arif, que tenta esconder sua preocupação, e Alice pergunta a Enver como Sarp justificou seu desaparecimento. Enver conta que Sarp alegou que o levaram para o exterior quando ele estava inconsciente. Depois que descobriu o que aconteceu com sua família ele tentou seguir em frente e constituiu família. Além disso, ele também não acredita na história que Sirin inventou sobre Bahar e as crianças terem morrido num incêndio. E Alice diz que se o que Enver diz for verdade, Sarp não é inteiramente culpado. Arif com raiva diz a Alice que não é assim. Você não fica trancado em casa se procura sua família. Sirin é um mentiroso e aquele homem é o pior. Atice se sente mal e sai do escritório. Arif também diz que deveria tomar um pouco de ar e ir embora. E Alice recebe um telefonema de Yusuf, que pergunta a que horas ele voltará, pois teve que sair com as crianças para comprar comida para elas. E Alice avisa que ele irá assim que puder. Ela desliga a ligação e Yusuf diz às crianças que elas deveriam ir para casa agora. Atice saiu do consultório do Dr. Yale e se sentou em um banco. Arif olha para ela de longe e decide sentar-se à sua frente. Ele pergunta se ela tem que chorar, então ela deveria chorar. A mãe dele nunca chorava, mesmo que ela tivesse problemas. Um dia ele adoeceu e morreu sem dizer nada. Atice lamenta a perda de sua mãe e diz que certamente está descansando em paz. Arif agradece e diz que é muito difícil perder alguém querido. Atice diz que se Sirin não voltar eles não saberão o que fazer. Se algo acontecer,
posso não vê-la novamente. Arif diz que ela certamente voltará, mas Atice diz que ela é assim, sempre quer causar problemas e quer ver a mãe sofrer. Sirin não está com nenhum de seus amigos nem com Leven e desligou o telefone, ela não tem ideia se a verão novamente. Atice para de chorar, olha para Arif e pergunta se ele está apaixonado pela filha. Arif responde que sim. Atice pergunta se Bahar sente o mesmo e Arif diz que sim. Ela sabe muito bem que lhe dirá que é uma mulher doente com 2 filhos, sofreu muito e ela, assim como sua mãe, teme que Bahar acabe sozinho de novo. Atice diz que não era isso que ela queria dizer a ele, pelo contrário, estar apaixonada é ótimo. O amor enche as pessoas de vida, Arif olha para ela e sorri. Por outro lado, vemos Bahar descansando em uma sala. Dr. Yale chega e pergunta se ela está se sentindo melhor. Bahar abre os olhos e pede desculpas por assustar todo mundo, e Yale diz que eles estavam muito preocupados. Bahar diz que teria preferido que Enver não descobrisse, ela pergunta ao médico quando será o transplante. Yale se senta ao lado dele e avisa que será quando Sirin aparecer, já que ele discutiu com o pai, saiu de casa e não atende o telefone. Bahar garante que este é um pretexto para não doar a medula óssea. Ele fez isso para que ela morresse. Yale diz a ela que não é o caso, ela nem sabe que será feito um transplante, foi apenas uma discussão que terminou mal. Bahar chorando diz a ela que sua irmã não vai doar sua medula óssea, ela fará tudo ao seu alcance para evitar e ela morrerá, seus filhos ficarão órfãos. Ela diz que não quer que os filhos fiquem sozinhos, não é justo. Yale pede que ele pare de falar assim. Sirin retornará e a cirurgia será feita, você deve confiar nela como sua médica. Bahar sorri e diz que promete tentar se sentir melhor a cada dia. Yale diz que ele deve ter uma boa atitude e por enquanto ele tem que descansar, pois receberá a visita de Seida, Yelis, Atice e Enver. Bahar a interrompe e pergunta se Arif já saiu, e Yale apenas olhou para ela. Yusuf está voltando para casa com as crianças, Doruk olha para ele e pergunta se ele ama Arif. Yusuf responde que claro que o ama, é seu filho. Doruk pergunta se ele já beijou o tio Arif, e Yusuf diz que não precisa fazer isso se seu filho já for adulto. Doruk pergunta se Arif também o ama como seu pai, e Yusuf diz que não saberia como lhe responder, pois nunca havia pensado nisso. Doruk diz a ele que Arif os ama porque quando os vê sorri, mas quando vê, não. Yusuf fica pensando. Arif entra no quarto de Bahar, vê as marcas em sua pele e senta-se ao lado dele. Bahar com os olhos fechados pronuncia o nome de Arif. Ele pergunta como ela sabia que foi ele quem entrou. Bahar responde que não sabe, ela abre os olhos e pergunta por que ele está olhando para ela daquele jeito. Arif sorrindo diz a ela que ela é uma mulher linda e começa a chorar. Ele diz a ela que chora quando alguém que ama está sofrendo, não sorri ou não consegue ser feliz. Bahar pergunta se ele acha que não conseguirá. Arif enxuga as lágrimas e diz que ela não morrerá. Ela não pode deixar os filhos e deve ficar com ele. Arif diz a ela que todos precisam dela para ser feliz. Bahar diz a ele que é verdade, então ele estará com eles. Ela pede a ele que cuide das crianças até que ela se recupere. Arif diz que ele fará isso com prazer, mas também pergunta a Bahar por que ele está chorando. Ela diz a ele que não é nada e junta a mão de Arif. Ele olha para ela e diz que sabe por quê, nunca a beijou. Bahar olha para ele. Arif se aproxima lentamente e lhe dá um beijo doce. Poucos minutos depois, Arif sai da sala muito surpreso e feliz, caminha pelo corredor e todos o olham de forma estranha. Bahar também sorri ao olhar pela janela. Arif sai do hospital, para e olha para o céu, fecha os olhos e um enorme sorriso aparece em seu rosto. Su e Sirin estão jantando, ele pergunta se é verdade que Bahar está doente. Sirin responde que sim e também queriam que ela doasse a medula óssea, mas ela pegou hepatite e não conseguiu, então procuraram outro doador. Sua pergunta o que acontecerá se não conseguirem encontrar outro doador. Sirin avisa que nesse caso Bahar morrerá, ela olha para Su e diz que isso é bom para ela, porque se ela morrer não haverá possibilidade de ela voltar para Sar. Porém, se ele morrer, seus filhos serão um grande problema. Sua diz a ele que essas crianças não o interessam. Ele pergunta a Sirin quem será o outro doador. Sirin responde que não sabe.
mas pode descobrir. Dessa forma, eles podem se autodenominar parceiros. Sua diz a ele que só tem funcionários, não sócios. Sirin diz a ela que ela será a melhor funcionária que ele já teve. Sua pergunta o que ele precisa além de ficar em casa. Sirin olha para ele e diz que quer ter poder suficiente para fazer o que quiser, quando quiser. Isso é algo que eu poderia oferecer a ele. Sua diz que sim e avisa que fará compras amanhã. Sirin pergunta por quê. Sua diz a ela que se ela quer ter poder, então ela deve parecer poderosa com roupas e acessórios de grife. Sirin aceita e sorri. Um funcionário informa a Sua que Munir veio procurá-lo. Sua se levanta da mesa, sai e pergunta a Munir o que está acontecendo. Munir conta que Dona Ezin ligou e disse que precisava falar com ele com urgência, pois é Nezir. Sua diz que eles estão se metendo em problemas novamente e não estariam se sua filha tivesse continuado morando nos Estados Unidos. Munir diz a ele que Nezir não é perigoso, mas pode agir e dar ordens. Sua diz que sabe, mas ficaria mais calmo se estivesse morto. Ele diz a ela que vai pensar no que fazer. Munir o impede e avisa que a garota que ele trouxe para morar em sua casa é muito perigosa. Sua responde que espera que sim. Por outro lado, Nezir está sentado olhando uma fotografia de seu filho. O homem triste diz que hoje é seu aniversário. Nezir vê em sua televisão um vídeo em que seu filho aparece quando era apenas uma criança feliz no meio da natureza com algumas rosas. Ele para o vídeo, se levanta e se aproxima da janela de onde observa a mesma cena com rosas em que ele mesmo gravou seu filho. Faz muitos anos, Peril está na sala de sua mansão chorando incontrolavelmente. Seu funcionário lhe traz chá e pergunta se ele deveria ligar para o Sr. Alp ou para seu pai. Peril diz que não, ela só precisa ficar sozinha por um momento. A campainha toca e o funcionário abre a porta para Sarp. Ele entra muito deprimido e sem perceber a presença da esposa sobe as escadas. Peril liga várias vezes para ele, mas ele só para quando ela o chama de Sarp. Ele olha para ela e segue caminho até o quarto. Pouco depois, Peril entra no quarto e vê o marido deitado na cama. Ela se senta ao lado dele e pergunta o que aconteceu na casa da família de Bahar. Sarp não responde porque está dormindo. Peril olha para ele e fica furioso sem saber o que aconteceu. Seida e Elis entram no quarto de Bahar, que está dormindo e acompanhado por Enver e Atice. E Elis diz a eles que é tarde demais e que eles deveriam sair agora e descansar. Atice diz que não pode ir embora. Seida conta a ele que Enver fez uma cirurgia recentemente e desmaiou. Os dois precisam descansar. E Elis ficará para cuidar de Bahar. Atice fica dizendo que não pode deixar a filha sozinha, mas Seida diz que Bahar está bem. Ela até perguntou sobre Arif e ficou feliz ao vê-lo. Ela se sentirá melhor se ver que todos descansaram. Bahar diz o nome de Arif durante o sono e Seida diz que ele estava certo. Atice, Enver e Seida se despedem e saem da sala, e Elis os acompanha para pegar um táxi e encontra Arif que pergunta se ele viu seu celular. E Elis tira do bolso. Ela conta que ele deixou cair quando estava no sofá. Arif percebe que tem várias ligações perdidas do pai e fica preocupado. E Elis diz a ela que provavelmente queria que ela fosse atrás dos filhos. Ela confessa que foi o Zuf quem cuidou dos filhos o dia todo. Arif fica bravo e diz que seu pai não pode cuidar de uma coisa dessas. Além disso, se Bahar descobrir, ficará zangado. E Elis conta que Yusuf até os levou para comer e eles estão bem. É melhor eles não dizerem nada a Bahar e deixarem passar desta vez. E Elis pede a Arif que vá até a casa de Bahar e cuide dos filhos esta noite, pois ela cuidará de Bahar. Nizam e Doruk já estão na cama prontos para dormir. Doruk pergunta à irmã se ela cuidaria dele da mesma forma que sua mãe. Nizam pergunta o que ele quer dizer. Ele não consegue porque ainda é muito jovem. Doruk conta a ele que seu pai foi embora e o que acontecerá se sua mãe também for embora. Quem vai cuidar deles? Yusuf os ouve da sala. Nizam olha atentamente para o irmão e os dois começam a brigar com golpes. Yusuf entra rapidamente e os separa. Nizam conta a Yusuf que seu irmão disse que sua mãe morreria. Doruk responde que não é verdade. Sua mãe não vai embora como seu pai, ela apenas desmaia. Nizam conta que acabou de perguntar o que fariam se sua mãe os abandonasse. Doruk diz a ela que ela não queria morrer.
ela quis dizer que se sua mãe os abandonasse e fosse como sua avó fez, ela foi embora e deixou sua mãe sozinha quando era muito jovem. Ele diz que ouviu, mas não sabe quem disse. Nizam empurra e o chama de mentiroso. Doruk diz a ele que o verdadeiro mentiroso é Arif, porque viu o pai no hospital e depois negou. A campainha toca, e o Zufa abre a porta enquanto segura Doruk nos braços. Arif pergunta por que ele não adormeceu. Doruk responde que sua irmã bateu nele. Arif recebe Doruk e avisa ao pai Yusuf que a partir de agora ele cuidará dos filhos e poderá descansar. Doruk beija Yusuf na bochecha e ele vai embora. Arif vai até a sala e acende a luz. Nizam pergunta onde está sua mãe. Arif diz que ela não virá esta noite, mas ela lhes mandou um presente. Arif mostra a eles um vídeo em seu telefone no qual Bahar diz aos filhos que está bem e que eles não devem se preocupar, devem ficar para fazer exames e depois fazer cirurgia. É por isso que eles devem obedecer a Arif e dormir. Os filhos ficam mais tranquilos ao ver a mãe, dizem que não querem dormir um ao lado do outro. Arif não tem escolha a não ser deitar com eles no meio da cama para separá-los para que possam dormir sem brigar. No dia seguinte, Arif prepara o café da manhã para as crianças e pede que se apressem porque tem que ir para a escola. Nizam pergunta a Arif se ele pode faltar hoje e ir visitar sua mãe. Arif responde que eles precisam ir para a escola, mas podem visitá-la quando saírem, ele promete. Arif avisa que depois de visitar Bahar os levará para a casa da avó e lá ficarão alguns dias. Nizam pergunta se ele vai levá-los até lá porque sua mãe está muito doente. Arif diz que não, ela fará uma cirurgia e ficará alguns dias internada. As crianças dizem que está tudo bem. Enver se senta à mesa com Atis enquanto Seida prepara o café da manhã. Ela diz a eles que estava pensando e que eles deveriam ligar para os amigos de Sirin um por um. Atis diz a ele que já ligou para eles ontem, inclusive para Leven, que disse a ela que perguntaria a seus colegas. Enver diz a ele que talvez ele tenha ficado em um hotel, pois tem dinheiro suficiente. Seida avisa que eles deveriam ir a um programa de TV e anunciar seu desaparecimento porque Bahar não pode esperar mais. Enver diz que não é uma boa ideia, pois Sarp iria descobrir e voltaria para a casa dela. Atis vai para seu quarto atender o telefone. Enver avisa Seida que eles irão para o hospital depois do café da manhã. Seida avisa que hoje ele deve ficar em casa caso Sirin volte. O venerável velho diz-lhe que ele está certo. Atis volta para a cozinha chocada e com o rosto pálido. Enver e Seida, assustados, perguntam o que aconteceu. Atis conta que acabaram de ligar para ela do trabalho e demiti-la. Por outro lado, vemos Sapa acordando e saindo da cama. Peril também está acordado. Sarpa a cumprimenta e pede desculpas por não ter ligado para ela. Ele sabe que quer saber o que aconteceu na casa dos pais de Bahar. Peril diz a ele que está tudo bem, ele pode contar quando se sentir pronto. Sarp diz a ele que a mãe de Bahar não estava lá, mas o Sr. Enver ficou furioso e não quis perdoá-lo. Peril diz que pelo menos ele tentou. Sarp diz a ele que achou muito estranho quando Enver mencionou o acidente. Bem, parecia que ele não sabia nada sobre aquele terrível incêndio. Peril aconselha a esquecer, mas Sarp comenta que tem algo que não bate. Ele vai ao banheiro e Peril olha muito sério. Sirin desce a sala e cumprimenta a sua. O velho tarado lhe dá um envelope contendo um cartão de crédito, um SIM para seu celular e dinheiro. Sirin sorri e agradece pela hospitalidade. Sua diz a ele que certamente precisará disso quando investigar o doador de medula óssea para sua irmã. Ele informa a Sirin que terá um convidado especial esta noite e agradeceria se pudesse jantar em seu quarto. Além disso, se você quiser ir a algum lugar ao ar livre, há um motorista à sua disposição. Sirin agradece e diz que não há problema. Ela pergunta a sua qual é o limite de crédito que ela pode gastar. O velho responde que não tem limite, ele pode gastar o quanto quiser. Sirin pergunta se ele pode gastar 10.000 liras. Sua diz que se ele quiser pode gastar 100.000. Sirin sorri impressionado e diz que é assim que é ser rico. No hospital, Atis e Seida estão se reunindo com a doutora Yale em seu consultório. O médico está revisando os últimos exames que foram feitos em Bahar e diz que infelizmente ele está piorando e que eles devem ser rápidos. Ela pergunta se tem novidades sobre Sirin. Atis, muito preocupada, diz que não.
O telefone dele ainda está desligado, ele já ligou para os amigos e não sabe mais o que fazer. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!